Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Abra a Bíblia de vocês em Atos capítulo 29. Então vocês estão procurando mesmo Atos 29. Quantos aqui sabiam que a Bíblia não tem Atos 29? Sabia? Teste de escola bíblica dominical, hein? Não tem Atos 29 na Bíblia. Mas muitos não sabiam, então fica a dica. Viu? Peguei vocês. Aprendi com ele. Ele é terrível. Atos capítulo de número 2. É só mesmo para incentivar a escola dominical, tá, gente? Não fiquem chateados. Atos capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Tô querendo. Pega para mim, por favor. Atos capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E a gente vai linkar esse texto a 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e realmente existe, capítulo número 5, agora realmente existe o capítulo de número 5, e um versículo pequeno, o versículo 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Queridos irmãos, meus irmãos, quando a gente lê Atos capítulo de número 2, a manifestação, a glória, o poder, a unicidade, toda a beleza envolvida no relato de Lucas, na descida do Espírito Santo sobre a igreja, pode fazer com que algumas pessoas pensem que é a primeira vez que o Espírito de Deus desce à terra, que é a primeira vez que o Espírito de Deus se manifesta. Na verdade, o Espírito de Deus, ele não se manifesta pela primeira vez em Atos capítulo 2. O Espírito de Deus já estava presente em Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e ela era sem forma e vazia. E no versículo 2 diz: e o Espírito pairava sobre a face das águas. A palavra para espírito no hebraico é ruach, que significa vento, que significa brisa,
que significa sopro. A Bíblia quer dizer que o Espírito de Deus ele já estava ativo na criação. E a criação não aconteceria sem o Espírito Santo de Deus. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ela quer falar sobre uma movimentação dentro da criação feita pelo Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus já estava ativo na criação. O Espírito Santo de Deus já estava lá, presente, se movimentando. O Espírito Santo de Deus fazia parte do poder criador de Deus. O Espírito Santo de Deus já estava em comunhão na Trindade Santa, criando o universo e tudo que pode ser visto nele. A questão é que Atos capítulo 2 é um evento ímpar. Em Lucas capítulo 24, versículo 42, Jesus Cristo, conversando com os discípulos pouco antes de subir aos céus, ele diz: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sendo revestidos de poder, vocês irão pregar a todas as nações, anunciando o meu nome, fazendo discípulos de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos. E Jesus diz, primeiro da Judéia, depois de Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos obedeceram fielmente a palavra de Jesus, e permaneceram juntos, esperando que a promessa de revestimento de poder do alto viesse sobre eles. E Atos capítulo de número 2 é o relato do cumprimento da promessa de Jesus. A Bíblia diz que, chegando o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma das 3 festas principais dos judeus. Eram elas a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e a festa da Páscoa. Pentecostes era celebrado durante uma semana, e o dia de Pentecostes era o último dia da festa. E no último dia da festa, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. A gente vai conversar em cima de um tema hoje, de plenitude na entrega. E a primeira coisa que a gente observa nesse texto é que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E a primeira palavra que eu quero que fique gravada em nossa mente é todos, porque fala de integralidade, fala de plenitude, fala de completude, fala de algo que não tem pedaço, é inteiro. Todos estavam reunidos num só lugar. A Bíblia diz que 120 pessoas estavam ali, esperando a promessa de Jesus se cumprir. Eles estavam num cenáculo, provavelmente uma casa comum no primeiro andar. A questão é que quando a Bíblia fala que todos estavam reunidos num só lugar, a Bíblia traz uma mensagem muito maior do que simplesmente dizer que uma quantidade de pessoas fisicamente estavam num só lugar. A Bíblia está falando de num só lugar também no propósito, e não só na presença física. A Bíblia está falando de todos num só lugar, não somente para dizer que havia um ajuntamento de pessoas num lugar. Não, a Bíblia também está querendo dizer que a alma daquelas pessoas, o espírito daquelas pessoas, estavam em profunda comunhão, esperando uma promessa se cumprir. Não era um ajuntamento comum. E quando fala que estavam num só lugar, a Bíblia de novo está falando de plenitude. Plenitude na comunhão. E plenitude no propósito. Porque não só estavam juntos num só lugar, mas estavam esperando a mesma coisa acontecer. Se você perguntasse para cada um dos 120, a expectativa deles era: estamos esperando o poder do alto. E a Bíblia continua dizendo que, de repente, veio do céu um som como de um vento.
A palavra de repente, ela traz muito mais mensagem do que o nosso português pode falar. Porque de repente, está dizendo sobre algo repentino, sobre algo abrupto, sobre algo que ninguém está esperando. Esse de repente está falando sobre algo que só Deus pode realizar. Esse de repente está dizendo que não havia algo que aqueles que estavam no lugar pudessem fazer, ou não havia algo que eles já estivessem fazendo que poderia provocar alguma coisa vindo do céu. Esse de repente está dizendo que Deus irrompeu a atmosfera dos céus com um som que ninguém poderia provocar por si só, somente Deus. Esse de repente está falando da soberania de Deus. Esse de repente está falando do poder de Deus, de romper com o espaço e entrar dentro do nosso mundo e se manifestar com a sua glória no nosso meio. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, violento, impetuoso. Não era um vento que entrou na casa, é um som como de um vento, é um som como de um vendaval, é um som como de um sopro poderoso, um sopro tão poderoso, capaz de provocar tal barulho, que a multidão que estava ao redor, eles ficaram assustados e foram ver o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que esse som como de um vento, ele encheu toda a casa que eles estavam assentados. Ele encheu toda a casa. Integralidade de novo. Plenitude de novo. Plenitude dos irmãos. Plenitude no propósito. Plenitude no preenchimento desse som sobre a casa. E a Bíblia diz que eles estavam assentados. Os judeus oravam em pé, mexendo suas mãos, suas cabeças, ou oravam de joelhos, olhando para os céus. Mas os judeus não tinham o costume de orar sentados. Sabe o que isso quer dizer? Não necessariamente o Senhor virá exatamente no momento em que a gente está fazendo algo espiritual. Não necessariamente o Senhor virá exatamente no momento em que estivermos num culto de domingo. Meu irmão, Deus não é espetáculo, Deus é extraordinário. Entenda isso. Sabe por que eu estou falando isso? E por que isso é importante, apesar de ser simples? Porque tem gente que acha que tem que vir no culto de domingo e se não sentiu nada, Deus não estava ali. Tem pessoas que acham que se não sentiu nada durante a mensagem, Deus não falou. Você não precisa sentir. A fé não é sentir. Se a fé fosse sentir, a cada dia a sua fé seria uma diferente, meu irmão. Porque os seus sentimentos são extremamente oscilatórios. Você acorda amando mais num dia, acorda amando menos no outro. Você acorda de bom humor num dia, você acorda de mau humor no outro. A fé não tem a ver com sentimentos, meu irmão. A fé tem a ver com aliança. É por isso que você não abandona a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Não tem a ver só com o amor que você sente, tem a ver com a aliança que você firmou com eles. É por isso que Deus firmou uma aliança no Antigo Testamento e firmou outra aliança no Novo Testamento. Não tem só a ver com sentimentos. Vai muito além de sentimentos, porque os sentimentos vão oscilar, mas a aliança não pode se quebrar. Deus não é espetáculo, Ele não vai aparecer exatamente no momento em que você espera. Ele vem de repente. Ele é soberano. Ele não vai vir no momento em que você acha que Ele deve vir. Você experimentará não o espetáculo de Deus, você experimentará o extraordinário de Deus. Sabe por que muitas pessoas não leem a palavra de Deus?
Sabe por que muitas pessoas não oram? Porque elas estão esperando vontade. Até hoje você não entendeu que a sua vontade é escrava da sua carne. Você não lembra de quando o apóstolo Paulo falou assim: subjugo o meu corpo à servidão, subjugo o meu corpo à escravidão, para que não eu vença, mas o Espírito. Vocês lembram quando ele disse em Romanos 7,19, ele falou assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero fazer eu já fiz? Vocês se lembram quando ele falou assim: levarei cativo a Cristo, a obediência de Cristo, os meus pensamentos? Por que cativo? Por que prisioneiro? Por quê? Porque, meu irmão, se você esperar vontade para você se entregar a Deus, você nunca terá. Porque em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo disse assim: em minha carne não habita bem algum. Então você espera que algum desejo bom nasça do seu coração? Não há nada de bom em nós que não seja Deus. Eles estavam assentados, e a Bíblia diz que o som encheu toda a casa. Não houve 1 centímetro quadrado daquele cenáculo que o Espírito de Deus não invadiu, não irrompeu completamente, encheu todo lugar. Aquele som, aquele sopro, aquele vendaval, encheu todo aquele lugar. Não é a primeira vez que o Espírito de Deus sopra. Eu me lembro de uma passagem na Escritura que diz que um homem foi levado em visão em um vale de ossos secos. E em Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que Ezequiel começou a caminhar sobre os ossos. E Deus pergunta a Ezequiel: podem esses ossos reviver? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Aí Deus diz: profetiza então. E ele profetiza: ossos secos, voltem a viver. E a Bíblia diz que um som de chocalho, os ossos batendo com os ossos começou a subir. E a Bíblia diz que os ossos começaram a se tornar pessoas, os tendões começaram a vestir, a pele começou a vestir, a carne começou a aparecer, o músculo começou a... Meu irmão, a Bíblia diz que um exército de homens se levantou, proveniente daquele vale de ossos secos, mas ainda não havia vida. O que estava faltando? O vento soprar. Aí Ezequiel profetiza agora, mas não aos ossos. Ezequiel profetiza ao Senhor. Deus diz assim: Ezequiel, profetiza ao Espírito. E Ezequiel diz assim: Espírito, venha dos 4 ventos e sopra sobre esses ossos. A Bíblia diz que dos 4 cantos veio um vento e soprou sobre aqueles homens que tinham se levantado dos ossos. E a Bíblia diz que um grande exército estava diante de Ezequiel em sua visão, vivo. O Espírito de Deus, soprando, levanta um exército. Charles Spurgeon dizia que 1 hora de trabalho do Espírito Santo pode provocar um resultado maior do que uma vida inteira de trabalho dos nossos braços. Vocês conseguem compreender? Não adianta, um exército pode até se levantar, mas se o Espírito de Deus não se apossar desse exército, não há vida nele. Houve outra passagem nas Escrituras em que o vento de Deus soprou. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que do barro Deus formou o homem, e era diante de Deus um boneco de barro.
não havia alma e não havia espírito, só havia carne. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem. A palavra hebraica é a mesma para vento, é a mesma para o espírito, é a mesma para quando diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Gênesis capítulo de número 2. Se o Espírito de Deus não soprar, não há vida. E o Espírito de Deus soprou aqui em Atos capítulo 2. E um exército se levantou. Um exército tão poderoso que a perseguição não conseguiu parar. Um exército tão corajoso que Roma não conseguiu parar. Um exército tão ousado que os imperadores não conseguiram parar. Nero não conseguiu parar. Tito não conseguiu parar. Domiciano não conseguiu parar. Um exército tão intrépido que os judeus não conseguiram parar. Os fariseus não conseguiram parar. Porque o vento do Espírito soprou e levantou um exército para dar continuidade à missão de Cristo na terra. O Espírito Santo de Deus é o poder que reveste a igreja, que completa a igreja, é o vigor da igreja. O Espírito Santo de Deus é o combustível que a igreja tem para caminhar, é a plataforma sobre a qual a igreja caminha, é a força, o vigor que temos para seguir em frente. Tomemos cuidado, porque houve homens nas Escrituras que não perceberam que o Espírito de Deus tinha deixado eles. A Bíblia fala sobre um homem muito forte, com os cabelos longos, que resolveu um dia brincar com o que nunca se brinca. Brincar com o que nunca se pode brincar. Sansão um dia resolveu brincar com Dalila. O segredo é este, não, não é. O segredo é aquele, não, não é. O segredo é este, não, não era. E Dalila diz: Sansão, conte-me teu segredo. Cuidado. Satanás nunca vai desistir, tá bom? Ele vai insistir até o fim. Ele não vai parar de te tentar. Ele não vai amenizar. Ele não vai refrescar. Satanás não vai diminuir a sua persistência. Ele não vai diminuir a sua veemência. Satanás continuará ali, constantemente, firme, sem nunca desistir de conseguir que você caia. E Sansão revelou o segredo. Seus cabelos foram cortados enquanto ele dormia. E a Bíblia diz que quando ele se levantou, não sabia ele que o Espírito do Senhor não estava sobre ele. Sabe qual o meu maior medo da igreja do século 21? É ela não perceber que o Espírito de Deus a deixou. É a gente continuar com os nossos cultos, continuar com as nossas orações, continuar com os nossos rituais, continuar com as nossas cerimônias, sem perceber que o Espírito de Deus possa ter nos deixado. Você já parou para pensar? Agora falando muito longe daqui, falando fora desses portões, falando da sua segunda-feira, falando da sua terça-feira, falando do seu dia no trabalho, fique atento, o Espírito de Deus não pode te deixar. Se você perder o Espírito de Deus de vista, você perdeu tudo.
Sabe, queridos, eu estava em oração nessa tarde com Deus. Eu comecei a chorar com Deus. Eu comecei a chorar com Deus e dizer: Senhor, se eu perder tudo, se o grande sonho que eu tenho na minha vida não se realizar, ainda assim está tudo bem. Porque se eu tiver o Senhor, na plenitude do Senhor, o que mais seria necessário? O que mais seria preciso? Lembra de Davi? Se eu perder tudo, mas se eu não perder o teu espírito, tudo bem. E a Bíblia diz que a casa inteira foi cheia, e diz no versículo 4, no versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, das quais pousaram sobre cada um deles. Você já pensou que até na individualidade Deus tem comunhão? Porque Deus não permitiu que um deles ficasse sem que a língua de fogo, sem que a labareda de fogo pousasse sobre cada um. Não houve um no cenáculo que a labareda de fogo não pousou sobre ele. Pousou sobre cada um deles. Plenitude, plenitude, plenitude. E no versículo 4, coloca para nós de novo aí o versículo 4, Davi, por favor. Com qual palavra começa o versículo 4? Coloca aí Atos capítulo 2, versículo 4. Nesse não, Gui. Atos 2, 4. A palavra é: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não houve um que não foi cheio do Espírito Santo. Detalhe, além de todos, eles também foram cheios. Plenitude de novo. Se eu pego esse copo e digo: esse copo está cheio de água, é a mesma coisa que eu dizer: esse copo está plenamente repleto de água. A reflexão dessa noite é: quando Deus irrompeu o espaço, penetrou na terra com o seu Espírito Santo, Ele entregou o Espírito Santo de forma completa. Sabe para que o Espírito Santo veio? Você sabia que o Espírito Santo nunca vai pregar sobre ele mesmo? Você sabia que o Espírito de Deus nunca vai pregar uma mensagem sobre ele mesmo? Quem aqui sabe qual mensagem que o Espírito Santo prega? Quem aqui sabe qual é o sermão do Espírito Santo? De quem o Espírito Santo fala? João capítulo 16, verso número 13, está escrito assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele guiará vocês em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo,
o seu sermão não será sobre si mesmo. Falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará isso conhecido de vocês. A mensagem do Espírito Santo é Cristo. Se você perguntar ao Espírito Santo a quem ele glorifica Cristo. Se você perguntar a quem o Espírito Santo está guiando as pessoas, ele está guiando a Cristo. Ele está convencendo os homens do pecado que Cristo pagou, da justiça que Cristo satisfez cabalmente na cruz, do juízo que está vindo para o homem que rejeita Cristo crucificado na cruz. O Espírito de Deus, esse Espírito Santo que irrompe em Atos capítulo de número 2 e enche a casa, enche os que estavam na casa. Esse Espírito Santo, ele aponta para Cristo. Quando Deus entregou o Espírito Santo à igreja, Deus entregou ele plenamente. Eu quero falar uma coisa aqui sobre a Trindade, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em algum momento no Antigo Testamento, Deus Pai, agora eu estou falando da revelação de Deus Pai, estou falando da Trindade, estou separando agora o Pai. Em algum momento houve um tempo em que Deus não se entregou completamente no Antigo Testamento, acaso? Tudo que Deus poderia fazer para trazer o povo dele de volta para ele, ele fez. Jesus falou assim em Mateus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu tentei ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos. Vocês já leram o livro de Juízes? A quantidade de vezes que o povo se desviou e foi adorar os outros ídolos. A mesma quantidade de vezes que o povo se desviou, Deus também levantou juízes para resgatar de novo o povo. Por isso nós cantamos essa noite, que violentamente Ele nos agarra. Porque, meu irmão, Deus, Ele nos persegue. Não é por muito tempo, é até Ele nos trazer. Porque muito tempo pode não ser o suficiente. Então vocês concordam comigo que não houve um momento que Deus não se entregou plenamente como Pai no Antigo Testamento, não é verdade? Agora vamos passar para a segunda pessoa da Trindade. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Quando a segunda pessoa da Trindade veio aqui, quando um bebê nasceu no estábulo porque não tinha lugares para ele na estalagem, quando um bebê levado ao templo a ser apresentado encontra Simeão, e Simeão levanta esse bebê, o apresenta a Deus e diz: Deus, agora podes despedir em paz teu servo, porque os meus olhos viram. Os meus olhos viram a salvação. Trigo esmagado, vinho novo e o pão. Essa canção de Simeão, vocês já pararam para pensar nisso? Pode continuar, Raik. Pode continuar. A gente vai entrar lá no Esta é a Promessa. Quando ele diz assim, agora podes, vocês já pararam para pensar no peso desse agora podes? Vocês já pararam para pensar que isso significa ele dizendo para Deus assim: Senhor, até esse instante da minha vida aqui, eu só vivi para isso. A gente estava no churrasco entre amigos, a gente estava conversando lá,
E as mães comentando sobre como amam seus filhos. E você escuta os pais dizerem assim: tudo que eu peço a Deus é que eu possa criar os meus filhos para que eu não vá antes deles se tornarem independentes. Não é assim? É a mesma coisa você dizer: agora, Senhor, eu posso ir. Os meus filhos podem caminhar sozinhos agora. A minha mãe fazia muito essa oração. Ela pedia a Deus, ela falava: Senhor, eu só peço que o Senhor me deixe ver os meus filhos homens, para que eu fique tranquila. Porque o nosso pai foi embora com 10 anos. E ela doentada, sem condições de nos criar praticamente. Então ela só pedia para nos ver homens. Quando Simeão diz: agora podes, Simeão está dizendo: tudo que eu esperei já aconteceu. Eu vi a tua salvação. Então a vida dele se resumia nisso, a promessa de Deus. Ou seja, a vida dele era se gastar e entregar pacientemente a sua fé e a sua perseverança em acreditar que ele veria a salvação de Deus. E nessa canção a gente canta: esta é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Este é o meu anseio, o meu amor por ti. Não seja um segredo. Aí esse menino que nasceu, que foi apresentado, que foi tentado pelo diabo no deserto, e apesar dele estar no deserto, e o outro está no jardim, o outro caiu, mas ele ficou de pé. Apesar dele estar no deserto, sem comer, e o outro está no jardim, podendo comer de tudo, o primeiro caiu e ele ficou de pé. Apesar dele estar no deserto, sem comer e sem beber, o outro está no jardim, comendo e bebendo, o outro caiu e ele ficou de pé. Porque o primeiro Adão caiu, e por ele entrou o pecado no mundo, mas o segundo Adão ficou de pé, e por ele a graça de Deus. Por isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A minha pergunta para vocês é: faltou alguma coisa na entrega da segunda pessoa da Santíssima Trindade? Jesus se entregou pela metade, Denim? Jesus se entregou em parcialidade? Gálatas capítulo de número 3. Está escrito que ele cravou na cruz a escrita de dívida que era contra nós e rasgou ela. Ele pagou cabalmente, completamente. E agora o Espírito Santo de Deus vem. E a exposição de Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Por acaso ela provou para nós que o Espírito veio de forma plena? Alguém tem alguma dúvida de que o Espírito de Deus veio de forma plena? Então nós concluímos que a Trindade se manifestou em cada parte dela, de forma plena. E o que hoje está diante de nós é Deus perguntando: e vocês? E vocês? Qual é a resposta? Qual é a nossa resposta? Meus irmãos, a gente precisa ser sensível, porque senão as coisas passam e a gente não percebe.
Porque o tempo, ele está voando. A cada dia que passa, parece que está muito mais rápido. Vocês prestaram atenção que a última série do ano, em dezembro, foi Cristo? A última série do ano foi Cristo. O tema do ano de 2025 é devoção. 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 Existe alguma motivação para nós nos entregarmos a Deus completamente que não seja Cristo? Por acaso precisa de outra motivação? Cristo é suficiente. Eu acho que faltou um pouco de brilhantismo na exposição. Faltou Cristo. Não, Cristo não faltou não, então tá ótimo. Eu acho que faltou um pouco de, não sei, acho que a gente deveria ter um pouco mais de entretenimento. Mas Cristo estava? Não, Cristo estava, então acabou. Quero convidar os meninos do louvor para chegarem para cá. Igreja do Senhor, a gente não tem que procurar nada além daquilo que Deus é e se entregou a nós. A Bíblia está dizendo assim: o Espírito me glorificará. Ele falará de mim, porque Ele receberá do que é meu e tornará isso conhecido a vocês. Então que a nossa segunda-feira, a gente saia daqui com essa pergunta: a minha entrega, que essa palavra não saia da sua cabeça, a sua entrega, saiu do ano passado, sem saber qual é o último livro do Antigo Testamento, o quarto do Novo, sem ler os Evangelhos, sem conhecer as cartas de Paulo, vai continuar na mesma? Eu vou além, eu vou para anos passados. Anos passados, você chegava na igreja e não tinha vibração, não tinha entusiasmo. Seu coração não queimava. Durante a semana, você não fechava a porta do seu quarto e ficava a sós com Deus por um momento. E nós estamos hoje, e você ainda continua. Foi Einstein que disse, né? Resultados diferentes exigem posturas diferentes. Em 1904, Evan Roberts, um jovem de 24 anos de idade, ele estava orando por um avivamento no país de Gales. Evan Roberts orava a Deus dizendo: Senhor, verga-nos. A oração de Evan Roberts por um avivamento era: Senhor, verga-nos. Essa palavra pode ser substituída por quebranta-nos. Eu quero te convidar para se colocar em pé e em postura de adoração a Deus, que a gente possa fazer essa mesma oração. Durante essa tarde, conversando com Deus, Ele falou alguma coisa comigo,
há mais ou menos uns 2 meses atrás. Quando eu ia ministrar à noite, e durante um tempo de tarde eu fiquei com ele em oração, e Deus disse uma coisa para mim que me marcou muito. E durante todo esse tempo eu estou caminhando em cima disso. Deus disse para mim: não me procure em busca de sermões. Deus disse para mim assim, Deus disse assim: não me procure em busca de sermões. Eu senti aquilo como se fosse um saculejar, sabe? Parece que Deus tinha pegado na gola da minha camisa e me apertado assim, como um pai amoroso, e me dizendo: não me procure em busca de sermões. Sabe o que Deus queria dizer para mim? O sermão, ele é como um rio. Meu irmão, se o rio já está fluindo, o sermão só passa. Mas a questão é fazer o rio fluir. A questão é o rio fluir na sua vida, sabe? Porque se o rio de água viva está fluindo do seu interior, Jesus falou assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, do interior de vocês fluirão rios de águas vivas. É sobre isso. Porque se o rio de águas vivas está fluindo, por que nós estamos preocupados com sermões? Então eu parei de pedir a Deus sermões. Eu chego diante de Deus agora e falo: Senhor, eu só quero te conhecer. Senhor, eu só quero te conhecer. Senhor, eu só quero navegar no oceano do Teu Espírito. Senhor, eu só quero fluir na unção do Teu Espírito. Senhor, eu só quero irromper nas chamas do avivamento do Teu Espírito e mais nada. E se todo o resto não ocorrer, tá tudo bem, porque Deus é extraordinário. Ele vem quando Ele quer. Ele é soberano, Ele vem de repente, Ele enche a casa, Ele enche todos, Ele faz com que a multidão se alvoroce. Quando o Espírito de Deus vem, é inconfundível, é incomparável. O vento de Deus levanta um exército para guerrear.